Olá, pessoal, amigos da Casa de Acolhida. Sou a Priscila, psicóloga, e estou aqui novamente para a gente finalizar o tema sobre transtorno alimentar, distúrbios alimentares, que a gente começou a falar no ano passado. Antes de começar a finalizar o tema, conversar com vocês, eu gostaria de pedir, como sempre tenho feito, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, que possam fazer essa inscrição, curtir, compartilhar nossos vídeos. Isso é muito importante para a gente. E também nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, tá certo? Então, hoje, para finalizar o tema sobre compulsão alimentar, na verdade, a compulsão alimentar, só relembrando, é uma das patologias que estão dentro do transtorno alimentar, como a anorexia e a bulimia, que a gente conversou um pouco. Hoje, falando sobre os sentimentos, quais são os afetos, os sentimentos que estão envolvidos nesses quadros de transtorno alimentar, a gente sabe, e nos outros vídeos eu acabei citando também, a gente sabe que os sentimentos de culpa e angústia são sentimentos muito encontrados nesses quadros, Por quê? Porque, primeiro, que a angústia provavelmente é aquela que leva a pessoa que está vivendo esse transtorno alimentar a sentir essa angústia por questões outras, e ela passa a desenvolver um transtorno alimentar para amenizar, entre aspas, um pouco essa angústia em relação às coisas da vida. E a culpa, ela vem muito posteriormente justamente ao fato da pessoa comer muito, ou comer escondido, comer grandes quantidades, ou provocar vômito, ou não comer nada, no caso da anorexia. Quer dizer, é vivido muito fortemente esse sentimento de culpa nesses quadros de transtorno alimentar. As pessoas, em geral, elas têm muito a sensação de fracasso. Então, eu fracassei diante da minha questão com a compulsão alimentar, assim como é com o álcool, com as drogas, com a compulsão por compras. Todas as compulsões, elas têm essa questão muito forte, dessa sensação de fracasso, de que errou, e posteriormente do arrependimento, diante desses comportamentos que são realizados pelas pessoas. Outros sentimentos, eu diria, não necessariamente sentimentos, mas outras questões que têm a ver com os sentimentos, mas aí a gente pode chamar já das patologias, da saúde mental que estão envolvidas, nesses quadros de transtorno mental, é a depressão e os quadros de ansiedade, por isso, gente, que eu vim, hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês da importância da gente estar atento a si mesmo e aos outros quando a gente começa a notar os primeiros sinais que aquela pessoa está dando no relacionamento, na relação com a comida. Não estou dizendo que uma pessoa que está um pouco acima do peso tem um quadro de transtorno alimentar, mas assim, a gente tem que entender que aquela pessoa está muito diferente, que ela está emagrecendo demais, que ela não para de fazer dieta, que aquela dieta nunca tem fim, que ela está mais magra, mais magra, mais magra, mais magra. A pessoa passa a desenvolver outras patologias, então a gente, ou ao contrário, ou ela está comendo demais, e a gente percebe que ela provocou vômito, ou que ela está tomando laxante. Então a gente tem que estar muito de olho, para neste momento, neste primeiro momento, que é o momento crucial, para buscar o tratamento, de buscar uma ajuda especializada, os profissionais da saúde mental, os psicólogos e os psiquiatras, que certamente vão
e existem profissionais especializados mesmo nessa área, né, especialistas em transtorno alimentar, da saúde mental, que vão conduzir um tratamento adequado para essa pessoa, né? Geralmente essas pessoas que estão vivendo esse transtorno, né, elas não têm, né, uma conexão consigo mesma, quer dizer, uma percepção, de si mesma, ela não está tão, entre aspas, normal, ela está meio confusa, né? Então é preciso que essa pessoa busque ajuda para entender o que está acontecendo, que estilo de vida ela está tendo, né? Que ela precisa trabalhar questões mais profundas da própria história, né? E que contribuíram para chegar nesse quadro desse transtorno alimentar. Né? E a gente sabe, né, principalmente entre os jovens e principalmente entre as meninas adolescentes, né, os meninos também, mas as meninas mais, o quanto a sociedade, né, a gente vive numa sociedade, numa cultura social que é muito imposta a questão de um corpo ideal, de um corpo perfeito, de um padrão ideal de um corpo, né? Então as pessoas vivem essa pressão o tempo todo buscando e fazendo coisas, né, a qualquer preço, a qualquer custo para ter aquele corpo, mesmo que seja para pagar um preço pela falta de saúde, né, pelos riscos da saúde, não interessa. O importante é chegar naquele corpo ideal. Né? Então, assim, é importante que a gente possa reconhecer os primeiros sinais que aquela pessoa tem dado, né? Está dando, aliás, sobre essa relação com a comida, com o corpo, com a autoimagem e buscar ajuda, né? Eu falei dos psicólogos e dos psiquiatras, mas a gente, na verdade, tem um trio, eu diria, né, que são peças fundamentais no momento do cuidado com esse paciente, né, que é o psicólogo, o psiquiatra e o nutricionista, né, que eles vão juntos, né, cada um na sua especialidade, conduzir da melhor maneira, né, atuar da melhor maneira para ajudar aquela pessoa naquele momento, né? É importante que ele busque um psicólogo para tratar suas questões emocionais, é importante o psiquiatra porque é muito importante e é mais que necessário a utilização de medicação, de antidepressivos em geral, e também, né, da nutricionista, né, do nutricionista, do profissional da nutrição, para compreender os gatilhos, né, que faz com que a pessoa coma mais ou coma exageradamente, né? Então, as três pessoas trabalham juntas, né, para estabelecer estratégias de controle mesmo, né? E outra coisa que é muito importante, claro que isso é para todos nós, né, mas principalmente para as pessoas que estão vivendo um transtorno alimentar, é a questão da prática de atividade física, né, de exercícios físicos, de atividades relacionadas à atenção, né, a questão da meditação, a própria yoga. Isso tudo ajuda muito nos quadros de ansiedade. E, como eu falei, as pessoas que estão vivendo um transtorno alimentar, muito provavelmente elas estão vivendo também um quadro de ansiedade. Então, a meditação, a yoga, né, elas trabalham muito esse foco, essa atenção no momento presente, e isso pode ajudar muito, né? Então, assim, tudo isso que eu falei, os exercícios físicos, as práticas de meditação, de yoga e de outras abordagens, né, elas são atividades saudáveis, né, fazem bem ao corpo e também produzem endorfina, né, que é muito importante para a gente se sentir com bem-estar, né, elevado. É muito comum que a gente, quando começa a fazer exercício físico, a gente no começo é chato, é difícil, depois a gente gosta e cada vez mais aquilo vai ficando parte da nossa vida, né? Então é muito pela produção de endorfina mesmo e também pelo próprio controle da ansiedade, né? Então, assim, o que eu tinha para contar para vocês, né, sobre o transtorno alimentar é um tema muito profundo, muito complexo, mas eu acho que eu consegui contar um pouco quais são os tipos, né, de transtornos alimentares e também como a gente ajudar essas pessoas, né, o mais rápido possível. Tá certo? Muito obrigada. Até mais.